Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos ouvir, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade eu vos digo, tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos aplaudir o Santo Evangelho, a palavra a nós anunciada. Vamos nos sentando e cantando. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. Cantemos. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Reverendos Padre Marcelo, Diácono Paulo, reverendas religiosas dos institutos Resed, Filhas da Pobreza do Santíssimo Sacramento, irmãos e irmãs da comunidade Canção Nova, comunidade Anunciadores da Misericórdia e demais comunidades presentes. A palavra de Deus do dia de hoje quer nos falar sobre a pedagogia do amor misericordioso. Porque o amor de que nos fala a segunda leitura, ela tem uma pedagogia. O amor é o cumprimento perfeito da lei. Portanto, o amor misericordioso tem uma maneira que, na minha experiência de 15 anos de sacerdote, ao mesmo tempo do padre Ednilson, que estava conosco e que
não pôde permanecer conosco por ter que viajar de volta ao Santuário da Divina Misericórdia de Curitiba, é uma pedagogia preventiva. Isto é, o Senhor deseja nos preparar para o que virá. O Senhor, pedagogicamente, através da sua misericórdia, deseja antecipadamente nos dizer como nós devemos nos preparar para o encontro com Ele. Porque a misericórdia de Deus, esta mensagem revelada por Jesus a Santa Faustina, e que chega a nós hoje, graças a este grande homem, o bem-aventurado João Paulo II, e aos diversos meios de comunicação, como o Sistema Canção Nova, que abriu as portas para acolher a mensagem da misericórdia, é uma devoção, é uma espiritualidade, é uma mensagem que nos prepara para a segunda vinda de Jesus. Acerca disto, no número 429 do Diário de Santa Faustina, Jesus disse assim para ela, e você vai repetir para a pessoa que está ao seu lado: prepararás o mundo para a minha última vinda. Isto é como se Jesus estivesse dizendo a Santa Faustina: o que eu estou falando a você, a mensagem que eu estou comunicando, que eu estou transmitindo a você, e que você deverá transmitir a todos os homens através da escrita, através deste diário que eu estou pedindo que você escreva, é uma mensagem que preparará o coração dos homens para o encontro definitivo conosco, o encontro definitivo comigo. E por isto, no número 998 do mesmo diário, Jesus vai dizer a Santa Faustina essas palavras: estou dando à humanidade a última tábua de salvação, isto é, o refúgio na minha misericórdia. A última tábua de salvação quer dizer, eu estou utilizando o último recurso que eu tenho nas minhas mãos. Porque se eu tivesse outro recurso para utilizar, eu utilizaria. Mas todos os recursos que o Pai tinha nas suas mãos para utilizar, para a salvação da humanidade, o Pai já utilizou, inclusive o meu próprio sacrifício na cruz. O Pai já o fez. Mas parece que os homens não deram muita atenção. E por isso, nestes tempos que são os últimos, já nos diz a própria palavra, o Senhor deseja utilizar o último remédio que Ele tem, que é a sua misericórdia. E Ele vai dizer numa outra passagem do Diário de Santa Faustina, que depois deste tempo, então virá o tempo da justiça, o tempo do acerto de contas. O Evangelho de São Mateus, capítulo 31, melhor dizendo, capítulo 25, versículos de 31 a 46, nos escrevem como se dará esse acerto de contas entre você e a humanidade, entre eu e o Senhor, melhor dizendo, entre a humanidade e o Cristo, entre você
e o próprio Deus. E ali nós vemos escrito que o acerto de contas se dará exatamente em torno das obras de misericórdia. Portanto, o Senhor Jesus deseja que nós saibamos como nos preparar para este tempo. E lendo os pensamentos de Dom Bosco, uma das palavras para descrever a pedagogia preventiva de Dom Bosco, muito bela, me veio trazer a nossa reflexão, que é esta: prevenir não é somente evitar o mal, mas antecipar o bem. Vamos repetir juntos? Prevenir não é somente antecipar o mal, evitar o mal, mas antecipar o... Não é somente evitar o mal, mas antecipar o bem. Amar não é somente evitar o mal, mas antecipar o bem. E por isto, no número 1317 do Diário de Santa Faustina, o Senhor nos vai dizer como nós podemos nos prevenir para a sua chegada. Porque preparados precisamos estar. Ele não cessou de nos avisar na Sagrada Escritura. Porque vigiai e orai, porque não sabeis o dia em que o Filho do Homem virá. Então, vigilância, porque nós não sabemos em que dia, nem a hora em que o Senhor voltará. E vigiar significa já estar atento, já estar precavindo, já estar, de alguma forma, orientado. Porque o próprio ditado popular diz: quem avisa, amigo é. Então Deus está avisando, quer através da palavra, que hoje nos fala muito bem sobre a misericórdia, sobre uma obra de misericórdia que se chama corrigir os que estão errados, quer através da devoção, da espiritualidade, da mensagem da misericórdia, onde o Senhor vai dizendo no número 1317 do Diário de Santa Faustina o seguinte, vamos repetir juntos: se a alma não praticar a misericórdia, de um ou outro modo, não alcançará a minha misericórdia no dia do juízo. Em primeiro lugar, o Senhor está dizendo que existem duas maneiras de se praticar a misericórdia. Ele fala de um ou de outro modo, que são as obras de misericórdia corporais e as obras de misericórdia espirituais. Isto é, existem duas maneiras de me preparar adequadamente para a segunda vinda de Jesus. O que eu não posso fazer é ficar olhando para o céu, esperando Jesus voltar. Enquanto eu caminho neste vale de lágrimas, gemendo e chorando, como nós rezamos na Salve Rainha, eu preciso estar me preparando através das obras, da prática das obras de misericórdia. Portanto, temos 14 obras de misericórdia, subdivididas em obras de misericórdia corporais e espirituais. As corporais: dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, visitar os doentes, visitar os presos, enterrar os mortos e acolher os
peregrinos. Eu falei, agora eu quero ver se vocês guardaram. Qual é a primeira? Dar de comer a quem tem fome. A segunda? Dar de beber a quem tem sede. A terceira? Vestir os nus. A quarta? Visitar os doentes. A quinta? Visitar os presos. A sexta? Enterrar os mortos. A sétima? Acolher os peregrinos. Graças a Deus vocês estão prestando atenção. Essas são as obras de misericórdia corporais. Se vocês estão prestando atenção, quer dizer que quando Jesus voltar, vocês não vão ser pegos desprevenidos. Vocês não vão poder dizer assim para Ele: eu não sabia, Jesus. Ninguém me falou sobre esse assunto. Existem então as obras de misericórdia espirituais, que também são 7. Primeira, dar bom conselho. Segunda, corrigir os que estão errados. Terceiro, ensinar os ignorantes. Quarto, perdoar os que nos ofenderam. Quinto, consolar os aflitos. Sexto, rezar pelos vivos e pelos mortos. E sétimo, vamos rever juntos? O padre também de vez em quando tem um branco na cabeça. Não são só os fios de cabelo branco. Primeiro, dar bom conselho. Segundo, corrigir os que estão. Terceiro, ensinar os ignorantes. Quarto, rezar pelos vivos e pelos mortos. Quinto, perdoar os que nos. Sexto, consolar os aflitos. E sétimo, suportar com paciência as fraquezas do próximo. Foi de propósito para vocês suportarem com paciência o esquecimento do padre. Suportar com paciência as fraquezas do próximo. Portanto, são 14 maneiras de me preparar convenientemente para a segunda vinda de Jesus. E aí eu não posso simplesmente dizer que não existe uma maneira prática de me preparar para a vinda do Senhor que vem. E, portanto, o Senhor Jesus está nos dizendo que esta é a sua pedagogia. Antes que Ele venha, Ele está avisando. Para que depois, quando Ele chegar, você não dizer: espera um minuto, eu não esperava o Senhor agora. Eu tenho que me confessar primeiro. Não. Quando o Senhor chegar, Ele vai chegar no dia em que você menos espera, na hora em que você menos aguarda. E por isso a pedagogia do Senhor é te avisar antes. Inclusive, no mesmo número 1317, ele repete essas palavras, e você, por favor, fale comigo: ó, se as almas soubessem armazenar os tesouros eternos, não seriam julgadas, antecipando o meu julgamento com obras de misericórdia. Certa mulher tinha um costume de se preparar para a vinda de Jesus.
Ela estava sempre pensando nessa palavra de Jesus: você não sabe o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá, então você se prepare. Ela disse: eu vou fazer o seguinte, quando eu for à missa, para cada missa que eu participar, eu vou colocar um bago de milho no cofre. E assim foi. Passaram-se anos, ela morreu velha. E toda vez que ela ia à missa, ela colocava um bago de milho lá no cofre. E algumas pessoas sabiam, e no dia da morte dela, curiosas, foram abrir o cofre. Quantos bagos de milho tinham no cofre daquela mulher? Quantos? Errado. Só tinha um bago de milho. Foi a única missa que ela havia participado com atenção. A única missa em toda a vida dela em que ela havia verdadeiramente vivenciado o mistério celebrado. E uma missa vale uma vida. Porque se o padre existisse, se ele fosse ordenado e a sua vida fosse celebrar uma única missa, e depois da única missa celebrada, ele partisse para o paraíso celeste, ele já teria cumprido a sua missão. Porque uma missa tem um valor infinito. E aquela mulher se salvou devido àquela missa que ela havia participado, que ela havia vivenciado, que ela havia, de fato, saído daquela Eucaristia, daquela celebração, e não somente ficado na celebração, mas havia traduzido aquela missa na própria vida. Porque tem muitas pessoas que vêm participar da Santa Missa, mas voltam para casa e esquecem de viver a missa que acabaram de celebrar. E uma música muito antiga diz assim: a missa terminou, nos vamos retirar. Senhor, que a tua bênção nos venha acompanhar. Voltamos para casa com Deus no coração. A missa terminou, começou nossa missão. Portanto, assim que termina a Santa Missa, começa a sua missão de praticar a misericórdia lá, aonde você estiver, de viver a missa que você celebrou, de viver o Cristo que você comungou, de se transformar naquele que você recebeu no próprio Cristo. E, portanto, viver a missa é fundamental, é essencial. E aí me vem uma outra história no coração. Um homem que, durante toda a sua vida, jamais praticou a misericórdia. E um dia, como diz a parábola do Lázaro e do rico avarento, aquele homem morreu. Como também eu e você iremos morrer. Eu me lembro de uma das pregações do encontro do ano passado, onde a Lelica, sentada aqui, Ricardo, disse assim para o povo: eu tenho uma boa notícia para vocês. Um dia você vai morrer. Isto é, um dia você vai se encontrar com Jesus. Você vai acertar as contas com Ele. E o dia para aquele homem chegou. E, coitado de São Pedro, virou o livro da vida dele para um lado e para o outro. Hoje, acho que a tecnologia já chegou no céu também. Então, vai ser tudo passado numa telinha diante de você, com uma velocidade, porque para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Quando você viu, acabou.
Mas naquele tempo ainda não tinha tecnologia. São Pedro passava página por página do livro da vida daquele homem. E não encontrou obra alguma boa que pudesse justificar a salvação daquele homem. E aquele homem foi condenado ao fogo do inferno. Mas ele foi para lá revoltado, insatisfeito com São Pedro. E chegando lá, porque o inferno é o lugar dos insatisfeitos, né? Ele infernizou tanto o próprio coitado do capeta, que o próprio capeta ficou com raiva dele. Ele falou, então vem lá, dá um jeito de se comunicar lá com São Pedro, para ver se não tem nada mesmo que você tenha feito que possa livrar você de sair daqui. E São Pedro tornou a revisar o livro. E tinha uma única coisa boa que aquele homem havia feito em toda a sua vida. O que era? Ele havia deixado sobreviver uma aranha. Eu não estou dizendo para você não matar as aranhas da sua casa. Agora eu vou deixar as aranhas da minha casa viverem, porque assim eu vou me salvar. Não é isso, é uma história. E portanto, São Pedro falou para ele, esta aranha vai tecer uma teia entre o céu e o inferno. E você vai subir por essa teia. Se você conseguir chegar ao final, tudo bem. E a aranha fez a teia, ele começou a subir. E aí quando ele estava na metade da teia, que olhou para baixo, as outras almas pegaram carona na teia. Porque tem muita gente que quer pegar carona, né? Quer ir pela via do mais fácil, pela lei do menor esforço. Mas não teve jeito. Ele então começou a chutar as almas, dizendo, essa teia é minha, essa teia é minha, essa teia é minha. E a teia foi e arrebentou. Cuidado para a sua teia não arrebentar. Cuidado para você não viver a sua vida por viver. Cuidado para você não passar por essa vida ou essa vida passar por você. O Senhor está dizendo que nós podemos antecipar o seu julgamento, armazenando os tesouros eternos, e nós podemos antecipar o seu julgamento praticando obras de misericórdia. Você pode praticar obras de misericórdia. E praticar obras de misericórdia exige de mim e exige de você esforço. E aí nós vamos pegar a liturgia de hoje. Na primeira leitura, por exemplo. A primeira leitura diz: se eu disser, quanto a ti, filho do homem, eu te estabeleci como vigia para a casa de Israel. Logo que ouvires alguma palavra da minha boca, tu os deves advertir em meu nome. Se eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e tu não lhe falares advertindo, isto é, se eu te pedir para corrigir aquele que está errado e você não corrigir, o ímpio vai morrer por própria culpa, mas eu te pedirei contas da sua morte. Você está vendo que responsabilidade Deus está colocando sobre os seus ombros? Você que está aqui no rincão do meu Senhor ou nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação, quem vê uma pessoa fazendo coisa errada e resolve fazer vista grossa, faz de conta que eu não vi. Eu não estou aqui. Eu não sei de nada. Não me pergunte nada.
como as crianças no meu tempo, pelo menos, dizia: eu não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Isso se chama pecado de omissão. Pois bem, se você não corrigir quem está errado, se você permitir que aquela pessoa permaneça no erro, se ela se perder eternamente, se ela for para o fogo do inferno, por falta de correção da sua parte, isto é, se por você não ter praticado esta obra de misericórdia para com ela, que é corrigir quem está errado, quem é que vai para os quintos dos infernos com ela? Sou eu? Eu não. Não joga para o meu lombo não, vai você. Que esqueceu de corrigir, que se omitiu, que preferiu não corrigir, dizendo que não tinha nada com isso, que cada um é dono do seu nariz, que cada um faz o que quer, cada macaco no seu galho, cada um cuida de si, Deus cuida de todos. Você fez como Pilatos, você disse assim: eu lavo as minhas mãos. Você não pode se omitir. Você precisa fazer a sua parte. Você precisa abrir os olhos da pessoa. Porque muitas vezes você pensa que a pessoa está vendo. Você olha para ela e diz assim: eu não acredito no que eu estou vendo. Pois acredite. A pessoa pode estar agindo desapercebidamente. Como às vezes a gente fala as coisas. Hoje, por exemplo, nós brincamos bastante com o padre Edmilson. Ele falou assim: lá na minha paróquia, todos os defuntos me ligam. E nós vamos com muita alegria para o cemitério benzer os corpos. Foi uma distração. Então talvez a pessoa ela esteja distraída, ela tenha agido na impulsividade, porque nós temos um problema danado chamado ansiedade. Pense na pessoa ansiosa. Eu sofro de ansiedade. Impulsiva, ela age sem refletir, sem pensar, sem analisar, sem pensar. E aí você vê, e você fica quietinho na sua, porque você diz assim: sou bobo nada, se eu corrigir ela, ela vai depois querer me corrigir. Porque quando eu aponto o dedo para um, tem 3 dedos apontando para mim. É ou não é verdade? Pois bem, o Senhor diz: eu te pedirei contas da morte dessa pessoa. Eu vou te pedir tudo com juros e correção monetária, porque a vida dessa pessoa não foi resgatada com moeda, mas com o preço do sangue da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso é muito sério. E a palavra de Deus continua dizendo ainda na primeira leitura: mas se advertires o ímpio a respeito de sua conduta para que se arrependa, isto é, se você corrigir quem está errado e ensinar o ignorante qual é o caminho certo, e ele não se arrepender, o ímpio morrerá por própria culpa. Porém, tu salvarás a tua vida. Se você disser para o ímpio, para aquele que está errado, para aquele que ignora o caminho certo: olha, isso não é correto, o que você está fazendo não está certo, você precisa mudar a direção da sua vida, não é por aí, você está dando murro em ponta de... Você vai acabar dando com os burros água. E se ele persistir no erro, e se ele disser assim para você: você não tem nada com a minha vida, vá viver a sua vida, que eu vivo a minha, você terá cumprido o seu papel.
você terá feito a sua parte. Aí será problema dele. E quando ele morrer e for acertar contas com nosso Senhor, porque a palavra de Deus diz que cada um receberá a recompensa de acordo com as suas obras. Ele não vai poder te acusar diante do Senhor. Você terá feito a sua parte. E, portanto, amado e amada de Deus, isso significa amar o próximo. Isso é o que Deus está fazendo conosco através da sua palavra. Isso é o que Deus está fazendo comigo e com você. Ele está nos avisando antecipadamente. Ele está nos preparando nestes tempos, através do encontro como este, através dos meios mais modernos de comunicação. Deus está dizendo a você exatamente o que você precisa viver, o que você precisa fazer, para quando Ele retornar, para que quando Ele voltar, você se encontre preparado. A palavra de Deus no livro do Apocalipse, no capítulo 3, diz: eis que eu estou à porta e bato. Deus está à porta do seu coração, batendo continuamente, chamando a sua atenção. Porque vejam bem, o nosso Deus é um Deus muito concreto. Quando um pobre bate na sua porta, dizendo ou pedindo um prato de comida, quem é que está batendo? É Jesus. Mateus 25, 40. Repita comigo: o que fizerdes ao menor dos meus irmãos, é a mim que o fazeis. Eu já vi gente fazendo assim, abrindo a cortina da janela, olhando para fora. Ah, é um pobre. Em continuar tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. E por isso, nós precisamos entender que quando o Senhor envia à porta da nossa casa um pobre, é Ele mesmo quem está batendo à porta da nossa casa. É Ele mesmo quem está ali suplicando da nossa parte um gesto de atenção, um gesto de carinho. E nós precisamos acabar com uma coisa que se chama respeito humano. Tem um livro de São João Bosco, onde ele fala sobre o céu, o inferno e o purgatório. Lendo este livro, São João Bosco, ele tinha alguns sonhos proféticos. E nesses sonhos que ele tinha, ele via os alunos do oratório, os alunos que ele cuidava, alguns indo para o inferno. E cada um tinha um processo, dependia do pecado. E lá nos escritos de São João Bosco, os que mais rapidamente, na verdade, iam, ele vai descrevendo como se eles fossem rolando numa velocidade extraordinária. Os alunos que chegavam mais rapidamente ao inferno eram aqueles que se deixavam levar pelo respeito humano. Aqueles que deixavam de corrigir quem estava errado. Aqueles que deixavam de praticar o bem. Aqueles que se omitiam de confessar algum pecado e permaneciam com o mesmo por respeito humano, por pensar: o que o padre vai dizer de mim? O que ele vai pensar de mim? E respeito humano nós não podemos ter.
E o Diário de Santa Faustina nos descreve muitas situações onde ela superou o respeito humano. Por exemplo, no número 919, ela vai contar a seguinte situação. Hoje, quando chamei a atenção a uma mocinha para que não ficasse horas no corredor com os homens, porque isso não fica bem para uma mocinha que se preze, pediu-me desculpas e prometeu que se corrigiria. Chorou ao reconhecer a sua imprudência. Quando eu lhe dizia essas poucas palavras sobre o comportamento moral, os homens de toda a sala se reuniram e ouviram esse ensinamento. Até os judeus ouviram um pouco do que deles falei. Certa pessoa me disse depois que encostaram os ouvidos à parede e ouviam em recolhimento. Gente curiosa tem um truque. Quando quer ouvir o que o outro está falando, cola um copo de vidro na parede, cola ouvindo. Isso é porque eu já pratiquei bastante, Ricardo, não fique espantado. Sobretudo quando eu era seminarista. E ouvia o conteúdo da conversa que estava do outro lado. E ela sabia que os judeus, que os homens estavam ouvindo o que ela estava falando. Eu estranhamente percebi que eles estavam escutando, mas disse o que tinha a dizer. Às vezes é preciso falar. O Evangelho nos diz que você precisa saber como falar. O Evangelho de hoje nos dá 3 maneiras de corrigir o irmão. A primeira, você vai chamar o irmão à parte. Você vai dizer ao irmão, por favor, vem aqui num canto. Vamos conversar um pouquinho. Vamos partilhar. Sente aqui do meu lado. E vai partilhar, vai corrigir com caridade, com amor, como diz a segunda leitura. Você não vai fazê-lo publicamente. Não vai explodir. Isso é muito bom para as pessoas que são explosivas. Para aquelas que gostam de dizer tudo na hora, ali na frente. Pum! E tem gente que se justifica dizendo, eu sou uma pessoa muito positiva. Deus me livre do seu positivismo. O seu positivismo chama-se falta de caridade, falta de misericórdia. Porque ao invés da pessoa acolher a sua correção, ela pode se fechar à mudança. Ela pode se revoltar àquela atitude que você teve e aí acabou-se. Então você precisa chamar no canto. Você vai depois dar um certo tempo. Você não vai agora dar uma de detetive. Corrigiu, agora eu vou fiscalizar todos os passos da pessoa. Fulano, fica olhando, olha, procura bem ver quais são os passos de Cicrano, porque Cicrano fez isso, isso, isso. Olha lá, fiscaliza para mim se ela está agindo assim, assim, assado. Não. Você vai observar em oração, como diz Santa Faustina, 3 coisas tornam uma pessoa forte: o silêncio, a paciência e a oração. Silêncio. Silenciosamente você vai acompanhar. Pacientemente você vai esperar pela mudança. E enquanto você espera pacientemente, você vai rezar por ela. Porque toda graça provém da oração. Sem oração nada acontece. Não adianta você esperar que aconteça. Porque só Deus pode fazer milagres. E mudança de coração
é uma coisa que só Deus pode realizar. Não adianta você falar. Falar é pior. Depois, se você percebeu que ela não mudou, você vai chamar uma testemunha, diz a palavra. E vai chamar novamente aquela pessoa. E vai corrigi-la agora diante de uma testemunha. Vai novamente chamar a atenção dela com caridade. Olha, eu percebi que você não mudou. Eu tive uma conversa com você e eu percebi que você fez ouvido de mercador. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Então, eu agora quero que essa pessoa seja testemunha entre mim e você. Já que você não mudou, ela agora está sendo testemunha, ela está ouvindo o que eu estou dizendo a você. E, a partir daí, você vai, mais uma vez, eu criei um termo que se chama observação. É um palavrão que diz, eu vou observar em oração. Para que Deus mova o coração da pessoa. E aquela pessoa possa, movida pela misericórdia de Deus, mudar de vida, abrir o coração. E, portanto, o processo de mudança aconteça. E se por fim ela não mudar, você vai dar um último passo. Você vai apresentar o caso à igreja. É claro que você não vai parar uma missa na paróquia para dizer, olha, fulana de tal, ela tem essa aí, ela age assim, assim, assado, ela vive assim ou assim, assado. Numa certa reunião de um certo movimento, numa determinada paróquia, lá da China, aconteceu que alguém virou e corrigiu uma determinada pessoa, que é de uma determinada idade, e que se reaproximou da igreja há pouco tempo, e ela, na sua reaproximação da igreja, acreditou muito nas pessoas, confiou demais nos outros, e às vezes esse é um grande problema, confiar demais nos homens, esperar demais dos homens. E tem gente que acredita demais nas pessoas e acaba contando toda a vida para fulano, para beltrano, para cicrano. E aquela senhora contou tudo. Foi lá na China. E acontece que, no meio da reunião do abençoado do movimento, aquela senhora, para quem ela havia contado, corrigiu-a publicamente. Fulana de tal não é digna de receber isso, isso e isso, por causa disso, disso e disso. Pense que falta de discernimento. Você pode afastar uma pessoa da igreja. Você pode escandalizar alguém com essa atitude. A pobre senhora viajou lá da China para conversar comigo. E ao conversar comigo, ela falou, padre, o que eu faço? Será que eu sou tão ruim assim como a tal senhora falou? E foi preciso dizer, minha filha, você está em processo. Eita palavra que às vezes é difícil da gente usar, mas todos nós estamos em construção. Você está em construção. Então você tem um caminho a fazer. Não é que você esteja despreparada. Você cometeu um erro, confiar demais nas pessoas. Agora que você está na igreja católica, apostólica, romana,
você precisa aprender que a igreja é feita de homens, de pessoas humanas. E pessoas humanas são pessoas humanas, não são anjos. E todo ser humano é falho por natureza. E, portanto, ela cometeu uma falha com você. Mas isso não é motivo para você se afastar da fé, se afastar da igreja. Pelo contrário, agora é momento de você refazer a sua escolha, de você se fazer uma pergunta: qual é o motivo de fato pelo qual eu estou na igreja? É por Jesus? Ou é por causa da irmã Kelly Patrícia? Por causa do Ricardo Sá? Da Eliana Sá? Do Padre Antônio Enguiar? Por causa de fulano, de Beltrano ou de Cicrano? Porque se for por causa de homens, no primeiro tropeço que você tem, você se afasta, você cai. E para se levantar é difícil. Então, amado e amada de Deus, saber corrigir o irmão é saber fazer aquilo que o Senhor está fazendo conosco. Na verdade, Jesus está dando um puxão de orelhas em cada um de nós com uma delicadeza muito grande. Porque quantos de nós não suporta com paciência as fraquezas do próximo? Quantos de nós tem dificuldade de perdoar os que nos ofenderam? Quantos de nós, ao invés de dar um bom conselho, às vezes bota mais lenha na fogueira? Quantos de nós, ao invés de consolar um aflito, quando a pessoa aflita vem ao nosso encontro, a gente diz assim: ligue outra hora, não tenho tempo agora. Ou manda criança. Teve criança que já disse assim: mamãe mandou avisar que não está aqui não. Criança não mente. Quantos de nós não corrige o outro quando o outro comete um erro? E, portanto, o Senhor Jesus está corrigindo a todos nós, está exortando a todos nós, mas de uma maneira delicada, de uma maneira amorosa, sem apontar dedos. O Senhor não aponta dedos, pelo contrário, Ele vai suscitando dentro de nós, através da ação do seu Espírito Santo. No número 1728, ele delicadamente diz que existem, inclusive, maneiras dele se comunicar conosco. Ele diz que uma dessas maneiras são os remorsos da consciência. Se você tem algum remorso da consciência, saiba, é Deus que está falando com você. Olha, você pisou na bola. São os fracassos. Se você está fracassando em alguma área na sua vida, se está com alguma dificuldade, pense bem, é Deus que está falando com você que alguma coisa não anda bem na sua alma pelos sofrimentos. Se você está passando por algum sofrimento, alguma dificuldade, Deus está falando com você, está querendo te dizer alguma coisa. Por que não buscar, tentar analisar a própria vida e buscar descobrir o que é que Deus quer me dizer? O que é que Deus está me falando? As tempestades, aqueles desastres naturais acontecidos na Serra Fluminense, em Nova Friburgo, em Teresópolis, em Petrópolis. Essas chuvas com essas inundações frequentes. É Deus falando conosco. O que Ele quer nos dizer? Pelos raios, o número de raios que tem caído, os cientistas dizem que tem aumentado cada vez mais. Deus está falando conosco pela voz da igreja. Neste momento,
através do Padre neste encontro, através de todos os que por aqui passaram, enfim, Deus tem muitas maneiras de falar com você. O amor misericordioso é criativo, como disse São Maximiliano Maria Kolbe. A única força criativa é o amor. Deus, na sua misericórdia, tem muitas maneiras de falar com você. Mas será que você tem entendido o recado de Deus? Será que você tem entendido o que Deus quer falar com você? Neste tempo da misericórdia, você está vivendo a misericórdia ou está passando pela misericórdia? E a imagem que me vem é a imagem daquela pedra da cachoeira. A pedra da cachoeira, a água passa por cima dela. Ela cria limo, mas a água não consegue atingir o cerne dela, o centro dela. Ela não fica molhada, ela fica sequinha por dentro. Ou você está sendo como uma esponja, permitindo que a misericórdia de Deus te encharque. E você está fazendo um mínimo de esforço para viver a misericórdia. Vamos pedir ao Senhor Jesus que neste tempo, Senhor, nós não passemos pela misericórdia. Nós não sejamos como a pedra, Senhor Jesus. Como a pedra sobre a qual a água passa. Mas não acontece nenhum tipo de mudança. Tem misericórdia de mim, Senhor Jesus. Vá neste momento agindo pela ação do Teu Espírito Santo na minha sensibilidade. Vá pedindo ao Senhor Jesus neste momento para agir na sua sensibilidade, para agir na sua consciência, porque muitas vezes eu não estou sensível à sua voz, porque muitas vezes, Senhor, a sua voz me passa desapercebida, e quantas ocasiões de praticar a misericórdia eu tenho perdido. Tem compaixão de mim, Senhor, porque sou pecador. Toca, Senhor Jesus, no mais profundo do meu coração, no mais profundo da minha consciência, e conceda-me a graça de ser como a esponja, de deixar-me encharcar pela vossa misericórdia, Senhor Jesus. E não usem a misericórdia para justificar as minhas atitudes, a minha vida, o meu comportamento, o meu jeito de viver. Mas tome consciência, Senhor Jesus, daquilo que diz a sua palavra. O Senhor está usando de paciência comigo, para que eu mude de vida, para que eu tome uma decisão, para que eu dê passos na sua direção. Faz de mim uma esponja, Jesus, e conceda-me a graça de, pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, a partir deste encontro, tomar a decisão de me deixar abraçar pela misericórdia, de ser os raios da Tua própria misericórdia, que atinge os diversos ambientes, que chega aos diversos lugares, Senhor Jesus. Faz de mim estes raios, e a sua misericórdia seja referência, Senhor Jesus, para a minha vida. O seu agir seja para mim o meu agir. Você também que está em casa, vá fazendo a sua oração.
A palavra que me vem é a palavra entrega. Faça esta entrega. Vá colocando e se colocando no coração misericordioso de Jesus, para que seja Jesus a fazer em você. É Deus que faz em nós. Parte é esforço nosso, mas sem a graça de Deus nada acontece. Então, Senhor Jesus, fecunda o nosso agir. Faz com que a sua graça em nós, com que sua graça em mim não seja em vão. Isto te pedimos, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!